A presente pesquisa foi intitulada Situação pós-divórcio, comportamento longitudinal e estratégias educativas para a resolução de conflitos. É um projeto de tese de doutorado da Universidade Federal de Viçosa, do Programa de Pós-Graduação em Política Social. Na introdução, nós apresentamos a problematização e a justificativa da pesquisa. Foram identificados um considerável aumento no número de divórcios, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, dados mais atualizados do IBGE de 2023 demonstraram que ocorreram 440.827 divórcios, sendo que desse número, 46,3% envolveram filhos menores, ou seja, crianças e adolescentes. No cenário internacional, as taxas de divórcios também foram apresentadas de forma elevadas, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, Portugal e na Espanha. Os impactos dos divórcios não são apenas formais, judiciais, mas também relacionais, porque envolvem coparentalidade, conflitos persistentes, efeitos emocionais e sociais, principalmente com relação aos filhos menores. E o sistema judicial, o poder judiciário, por sua própria natureza adversarial, acaba agravando essas disputas e dificultando a cooperação entre os ex-cônjuges. Portanto, nós identificamos como desafios sociais que as crianças expostas a esses conflitos desencadeados pelo divórcio, estão sujeitas à ansiedade, dificuldades cognitivas e comportamentais, principalmente em contextos de alto conflito. E há uma necessidade de alternativas à litigância tradicional. Portanto, nós identificamos a necessidade de comparar o cenário nacional, por meio das oficinas de parentalidade, e internacional na Espanha, por meio da coordenação parental. E também identificamos uma lacuna científica, porque existem poucos estudos longitudinais e comparativos sobre os impactos dessas práticas na redução de conflitos e no bem-estar infantil. Como objetivo geral, nós pretendemos analisar o percurso longitudinal das relações conflitivas, de modo a compreender o comportamento e as estratégias educativas adotadas tanto em âmbito nacional quanto internacional, com foco na oficina de parentalidade implementada no Brasil e a coordenação parental na Espanha, como métodos alternativos para a resolução de conflitos. Como objetivos específicos, nós pretendemos examinar as interfaces entre relações familiares, pós-divórcio, conflitos e estratégias educativas por meio da pesquisa sistemática e meta-análise, e identificar o perfil familiar e os tipos de conflitos desencadeados pelo divórcio, bem como quais as estratégias para a resolução desses conflitos com base na perspectiva de gênero. Também pretendemos analisar o comportamento longitudinal das situações conflitivas pós-divórcio, com e sem intervenção das estratégias para a resolução de conflitos. E, por fim, examinar o funcionamento da oficina de parentalidade adotada no Brasil e a coordenação parental na Espanha, de maneira a comparar o cenário nacional com o cenário internacional. Na revisão de literatura, nós apresentamos a oficina de parentalidade, que foi institucionalizada no Brasil por meio da recomendação número 50, de 8 de maio de 2014, do Conselho Nacional de Justiça, e tem como objetivo central promover a coparentalidade colaborativa, reduzir a litigiosidade e proteger o bem-estar infantil. Ela acontece em uma sessão única de 4 horas, com módulos distintos para pais ou responsáveis e filhos, e tem como conteúdos principais a comunicação não violenta e negociação, bem como a prevenção da alienação parental e os impactos do divórcio sobre as crianças e adolescentes. Durante o mestrado, nós identificamos que as oficinas de parentalidade sensibilizam
os pais sobre os impactos do conflito, bem como há uma mudança de posturas parentais e um fortalecimento de práticas colaborativas. Também, por outro lado, identificamos que existem desafios, porque o conteúdo dessas oficinas ele é desde 2014, não acompanha as transformações das famílias, há um déficit de profissionais capacitados, porque essas oficinas são voluntárias, dependem do voluntariado, por isso uma baixa capilaridade nas comarcas e uma escassez de estudos longitudinais. Ou seja, nós identificamos que esse instrumento é um instrumento de cultura de paz, mas exige uma validação científica e uma expansão estruturada de maneira a consolidar seu impacto no pós-divórcio. Já a coordenação parental, ela foi introduzida na Espanha em 2012, na Catalunha, em País Basco, Comunidade Valenciana, como resposta aos casos de alto conflito pós-divórcio. E ela tem como objetivo central apoiar os genitores em litígios crônicos, priorizando o bem-estar infantil e a efetividade da coparentalidade. Ela adota uma metodologia educativa de conscientização sobre impactos dos conflitos nos filhos e no desenvolvimento de habilidades parentais. Há uma facilitação contínua por meio de uma resolução prática de impasses cotidianos. Esses pais, eles criam um plano parental para estabelecer como eles irão partilhar a responsabilidade pelo cuidado e educação de seus filhos após o divórcio. Há uma autoridade limitada do coordenador parental, porque essas decisões elas são vinculantes e em situações específicas, e há uma comunicação judicial por meio de relatórios periódicos enviados ao juiz responsável, ou seja, há uma integração entre a intervenção técnica e o poder jurisdicional. Na fundamentação conceitual teórica, nós utilizamos 3 teorias distintas: a teoria do interacionismo simbólico, da justiça terapêutica e a teoria feminista do direito da família. O interacionismo simbólico, dentro da pesquisa, ele atua demonstrando que esses conflitos e o divórcio, eles são experiências vividas e interpretadas. Já a justiça terapêutica demonstra que o judiciário é um agente que pode promover o bem-estar e a restauração. E, por fim, a teoria feminista do direito da família tece uma crítica ao patriarcado e aos estereótipos de gênero dentro das instituições. Aqui nós demonstramos a confluência das teorias, que demonstra que a família e os conflitos no pós-divórcio são dotados de significados e vínculos. Há um bem-estar e um diálogo dentro do judiciário, isso pode ser possível, e é necessária uma equidade, principalmente com relação ao cuidado. Com procedimentos metodológicos, a pesquisa ela tem uma vertente, uma abordagem quali quantitativa, descritiva e exploratória, com foco em famílias pós-divórcio. Ela é dividida em 3 etapas distintas: uma revisão bibliográfica e documental, iniciando essa pesquisa, posteriormente a aplicação de questionário por meio de entrevistas e uma pesquisa bibliográfica e documental por meio de dados secundários da pesquisa anterior do mestrado. O local do estudo será no Brasil, com foco em mulheres e homens divorciados em diferentes contextos de intervenção, e na Espanha, para entender o funcionamento da coordenação parental. Esse público envolvido, como eu disse, são homens e mulheres divorciados que passaram ou não por intervenção de estratégias educativas e pretendemos observar de forma direta, realizar uma observação participativa em Santiago de Compostela, na Espanha, e também aplicação de entrevistas entre os profissionais
jurídicos e psicossociais que aplicam essa coordenação parental, que são coordenadores parentais. Obrigada pela atenção. O divórcio não encerra vínculos, ele os transforma. Essa pesquisa tem o apoio do CNPq e da CAPES.